Aí, galera de milhões, como é que vocês estão aí? Tudo certo? Estamos chegando para mais um resenha do Rubim, muito especial hoje. Um convidado aí, uma honra muito grande, um grande colega, um grande amigo, presente que o jornalismo esportivo me deu, aí da comunicação, do rádio. Ele tem um grande talento, grande repórter, grande comentarista e os colegas ali do esporte, já fizemos alguns jogos juntos. Uma honra muito grande. Gilson Santos, seja muito bem-vindo aqui ao Resenha do Rubim. Muito obrigado aí pela disponibilidade, Gilson. Muito obrigado, Rubi. É um prazer todo meu. A reciprocidade é sincera, absolutamente verdadeira, de estar ocupando esse espaço aqui em que grandes personalidades do nosso jornalismo, do radiojornalismo, já estiveram aqui no Resenha do Rubim. E é um privilégio estar aqui nesse momento conversando com esse grande amigo, com esse grande jornalista, que é Eduardo Rubim. Muito obrigado aí pelas palavras aí. E que é uma honra muito grande. E você vai estar acompanhando aí o nosso resenha, vai deixando o teu like. Não é inscrito no canal, se inscreve aí no canal, dá essa moral. Ativa aí o sininho para você não perder nenhum conteúdo e compartilha aí geral com os amigos. Tá certo? Então vamos lá aí, Gilson. Tá, a gente tá sempre começa perguntando aí como é que começou a surgir aí esse talento todo que é o Gilson Santos. Como é que começou essa paixão pelo jornalismo esportivo, pela comunicação? Como é que começou aí? Conta pra gente, Gilson. Olha só, Rubi. O rádio sempre foi a minha grande paixão. O jornalista, ele nasce já no meu período de infância. Eu nasci numa cidade do interior do Brasil, nasci em Jequié, Bahia, local de nascimento da minha mãe, Dona Dinalva, e através da a minha mãe, até hoje, minha mãe tem 74 anos de idade, ela vai dormir ouvindo rádio e acorda através do rádio. E eu, desde criança, né, sempre acordei ouvindo rádio, né? Grandes comunicadores, como o Zé Bétio, daqui de São Paulo, eu moro em São Paulo, grandes comunicadores do Rio de Janeiro, e através da minha mãe, eu ganhei essa paixão pelo rádio, e ao longo da minha vida, né, a paixão pelo esporte, a paixão pelo meu clube de futebol, e eu já pegava aquelas caixinhas de papelão e enquadrava e tentava ficar imitando os grandes narradores esportivos, Jorge Cury, Valdir Amaral, José Carlos Araújo, Luciano do Vale na televisão, e ali nascia aquele sentimento de querer ser um jornalista, né? E após o ensino médio, eu ingresso à faculdade, fui fazer jornalismo, fiz Casper Libero e ao longo da minha jornada, né, passei pelo jornal impresso, passei em período de estágio por Jovem Pan, CBN, Rádio Gazeta, TV Gazeta, que nos deu uma aprendizagem e uma bagagem para estar aqui hoje falando com você. Passei recentemente Bicuda FM, através do meu amigo Eduardo Rubim, pela Lidu Esporte. Então, a gente vem numa trajetória, né, e a nossa história confunde com essa mudança toda aí que o jornalismo, o rádio, vem sofrendo, as plataformas vêm sofrendo ao longo do tempo. Beleza, você citou aí a sua mãe. Como é que é o nome dela aí pra gente mandar aquele abraço pra ela? A minha mãe é Dona Dinalva, acompanha Um minha grande abraço carreira, aí. ela é. Forte abraço. Você citou então a sua mãe e outros profissionais, assim. Para que o maior incentivo realmente, grande inspiração é em casa, a mãe, né? Não poderia ser diferente. Mas assim, você citou vários profissionais. Qual profissional assim que tu olhou? Não, eu quero ser que nem ele ali. Eu gosto do jeito como ele fala, do jeito como ele trabalha, aonde ele trabalha. Qual o profissional assim que foi, de
certa forma, uma inspiração para, não, é isso que eu quero ser que aquele profissional ali, trabalhar como ele? Olha, Rubi, a minha inspiração, ela vem do rádio e também vem da televisão. O Luciano do Vale, ele foi muito importante para o esporte brasileiro, sobretudo as outras modalidades esportivas que não o futebol. E a maneira como o Luciano narrava era sempre muito emocionante. E eu sempre me imaginei narrador esportivo, e depois isso vai passando por uma transição, você quer ser repórter. Então, o Luciano do Vale, o José Carlos Araújo, Luiz Penido, mas sempre a minha referência foram os locutores esportivos, narradores esportivos. Mas a minha grande referência chama-se Luciano do Vale. Luciano do Vale é um grande profissional aí que abriu muitas portas, muito emprego para muita gente. Uma equipe de peso O aí que batia Luciano, de frente com grandes emissoras, né? o Luciano do Vale, ou Luciano do Vôlei, como se falava num passado recente, ele abriu as portas para modalidades esportivas, modalidades olímpicas, em que a televisão, naquela época, não tinha olhos para isso. Ele levou o futebol feminino, ele levou o vôlei para a televisão, levou o basquete, tá? Então, levou a natação, tá? O Luciano criou um programa de televisão, que é o Show do Esporte, já na TV Bandeirantes, em que um domingo inteiro dedicado ao esporte. Então, Voltou, inclusive, né? Isso até hoje. exatamente, exatamente. O Luciano do Vale, ele antecipa um processo que você vê nos dias de hoje na TV fechada. Aquela transmissão mais personalizada, e a Bandeirantes, através do Luciano do Vale, foi a primeira emissora a dedicar toda uma ação voltada para o esporte. E o Luciano do Vale foi final tanto para o esporte brasileiro como para a comissão esportiva. Verdade, grande Luciano do Vale, uma grande referência, né, para todos nós e realmente, agora tu imagina, né? Como é que não vai sair um baita profissional como o Gilson Santos, tendo aí um motivador e ter como inspiração, desde a infância, a mãe escutando rádio e ouvindo junto, e também no profissional Luciano do Vale. Então só poderia dar um grande talento que é o Gilson Santos. Mas aí você falou que ingressou na faculdade, mas mais detalhadamente, nós temos tempo. Conta mais detalhadamente pra gente como é que foi, onde é que foi o teu primeiro trabalho, quem é que te deu a primeira oportunidade? Era rádio, era TV, era jornal? Conta pra gente como é que foi o teu primeiro trabalho, teu início, e te deu a primeira oportunidade aí na comunicação. Olha, a minha primeira oportunidade foi exatamente fazendo produção na Rádio Gazeta 890, na época do AM, né? A gente vai falar muito hoje sobre o fim da antena moduladora, que é o rádio AM, e a faculdade Casper Libero foi a primeira faculdade de comunicação social do Brasil, a primeira faculdade de jornalismo do Brasil. E quando o Casper Libero ainda estava em vida, ele teve o cuidado de, num único lugar, você ter televisão, cinema, rádio AM, FM. Então, foi uma grande escola para mim, o Complexo TV Gazeta, o Complexo Casper Libero. E a minha grande oportunidade, ela surge exatamente na Rádio Gazeta, fazendo a produção do Disparada no Esporte, oportunidade dada à época por Cleidir Oliveira, nosso Cleidimel Oliveira, que sempre se inspirou no Osmar Santos, narrador esportivo renomado aqui em São Paulo. Depois ele faz a transição para a televisão, e essa primeira oportunidade de fazer produção em rádio, ela vem através do Cleidir Oliveira na Rádio Gazeta. E era uma época, Robinho, em que eu me formei em 1994. Eu sou um migrante digital, faço parte da velha guarda
do radiojornalismo, do jornalismo em si. E naquela época, Rubim, como não tinha internet, o telefone era o seu grande aliado para você ter o seu network, para você ter as suas fontes de informação. Então, eu chegava cedo, eu saía da faculdade, meio-dia, eu estudava no período da manhã, ia para a rádio e eu ia exercer a função de rádio escuta, né? A galera que está começando, talvez não saiba o que escuta. O rádio escuta, sentava eu com outro colegas de profissão, iniciantes, e ficava escutando rádios, rádio jornalismo, uns sintonizado na Rádio Bandeirantes, outro na Jovem Pan, outro na CBN, outro na Gaúcha. Então, a gente era o meio que você tinha de estar linkado com a informação pelo Brasil para poder dar aquela informação para a produção, os programas de rádio com aquelas informações que nós, estagiários, captávamos para passar para a produção dos programas. Então, era um período muito diferente em que você, a ausência da internet, você tinha os teletipos. O que eram os teletipos? Teletipos eram uma espécie de fax que ficava conectado com as principais agências internacionais de notícias, como Associated Press International, a Reuters, a UPI, o United Press International. Então, essas agências de comunicações, elas mandavam informações internacionais que chegavam naqueles rolos, papel de fax, né? E ali você ficava picotando, lendo as notícias que chegavam em inglês, para você filtrar aquilo que seria de interesse público aqui no Brasil, e aí você dar como notícia para o público brasileiro. Era um período muito diferente, uma maneira muito diferente de se fazer jornalismo até chegar nos dias de hoje. Mais trabalhoso, inclusive. Muito Mais trabalhoso, fácil, né? Naquela época, Rodrigo, caiu. Voltou. Segue lá. Naquela época, Rodrigo, a gente fazia a, a pauta, ainda a nossa redação, a redação era na máquina de escrever. Você pegava a pauta, já vinha num papel timbrado da emissora, e você ali tinha as linhas que você tinha que escrever na máquina de escrever, era muito demorado, e você saía para fazer uma reportagem, você tinha que fazer as entrevistas, fazer as sonoras, voltar para uma ilha de edição, para depois você veicular aquela matéria. Muito diferente do que é hoje, e que você, do lugar onde você está, você faz a matéria em tempo real e já veicula a sua programação. Praticamente, você não passa por um processo de edição. E uma outra diferença, Rubim, é que você tinha a figura do copydesk. O que é o copydesk? O copydesk era um revisor de texto, em que você fazia o texto para publicação e você tinha alguém que ia fazer a revisão daquilo que você ia publicar. Então, você perdia muito tempo, muito diferente do que é hoje. E nesse aspecto, o rádio sempre levou uma grande vantagem sobre todas as outras mídias, porque o rádio você deu sempre em tempo real. A notícia, ela não precisa passar por muitos processos para chegar até o ouvinte. Então, o rádio sempre saiu na frente e o rádio sempre foi um grande formador de opinião aqui no Brasil. Com certeza. Então, teve aí pegou esse modelo, né? O rádio sem a internet, enfim. A gente vai abranger aí como é agora, como é que foi essa transição para ti do rádio, escuta o AM, enfim, sem a internet e agora com a modernidade, enfim. Mas, então você teve essa primeira oportunidade na produção da Rádio Gazeta, você ficou por muito tempo, para onde é que você foi depois, outras funções, como repórter, como é que tu foi ganhando aí novas
novas funções aí, o teu crescimento no rádio, no jornalismo? Vamos lá, Rubinho. Eu saí, fiquei aproximadamente um ano na Rádio Gazeta e fiz a transição para o Mesa Redonda Futebol Debate com Roberto Avalone, Chico Lang, que era um programa aos domingos, no final da noite, que você fazia o resumo esportivo, né? O que aconteceu no Brasil, no mundo esportivo, focado, né, nos clubes de São Paulo. Então, o Roberto Avalone era o grande apresentador do Mesa Redonda. E, naquela época, trabalhou comigo o Luiz Roberto, né? Hoje, narrador, primeiro narrador da TV Globo. O Luiz Roberto trabalhava na rádio. O Luiz Roberto vem do rádio. O Kleber Machado estava saindo da TV Gazeta, onde ele começou a narrar. Ele começou atendendo telefone. Começou como rádio escuta na Rádio Gazeta, subiu, fez o mesmo processo. Foi para a TV Gazeta, onde ele prospectava, né, personagens, né, do mundo esportivo para levar para a programação da TV Gazeta e passou a narrar, né, naquela época tinha um VT, né, você não tinha as transmissões ao vivo como hoje, né? Hoje toda a transmissão é ao vivo, naquela época não. Basicamente a transmissão era para o rádio e apenas as finais eram transmitidas pela televisão. Então era um mundo muito diferente e que os programas esportivos, eles eram aguardados pelo torcedor como uma grande atração, né? Apenas o jogo era mais atrativo do que a transmissão dos programas de mesa redonda, futebol e debate, né? Então, o espectador, ele ouvia o jogo, né? Ele acompanhava o jogo pelo rádio e ele ficava aguardando, né? Os gols, os comentários na televisão, que ele queria saber como que foi efetivamente aquela transmissão pelo rádio e a imagem, né? A imagem era uma atração. E o Kleber, né, nessa época, começou a transmitir os VTs, né? Os videotapes dos jogos. Você não podia fazer a transmissão ao vivo, então você gravava o jogo direto no campo e após o programa de televisão, você transmitia o VT daquele jogo, né? O jogo na íntegra, e o torcedor assistia o jogo após já sabendo o resultado, após a partida ter acontecido, 3, 4 horas depois. E o Kleber Machado, ele começa fazendo exatamente isso aí, fazendo a narração dos jogos, dos videotapes, e até em 1993, 94, recebeu o convite para ir para a TV Globo. Então, eu faço essa transição para a TV Gazeta, onde aprendi muito no mundo da televisão. Daí, eu vou para a Jovem Pan, fazer estágio novamente na Jovem Pan. Eu volto para o rádio, sempre vinculado com o rádio. E nesse meio do caminho, eu recebo uma proposta para ir para o mundo corporativo, para trabalhar em empresa. Eu fiquei seduzido pelo salário, Rubim, porque o rádio, embora apaixonante, o rádio sempre teve uma grande dificuldade de pagar bem, né? A publicidade no rádio sempre foi muito diferente dos valores de publicidade na televisão. Então, seduzido por ter uma vida financeira mais sólida, eu vou trabalhar numa empresa onde eu passo a fazer o jornal impresso dessa empresa, né? Eu passo a cuidar da parte de comunicação dessa empresa e me desvinculo durante um período longo, cerca de 20 anos, do rádio e da televisão e passo a fazer jornal impresso, onde foi um grande aprendizado. Cheguei a entrevistar cerca de 250 personagens diferentes, né, do mercado empresarial. Isso me trouxe uma experiência diferente no segmento jornalismo. Em 2013, eu saí dessa organização e eu volto a empreender, eu passo a empreender, eu criei meu próprio negócio, eu criei um negócio diferente do mundo do jornalismo, fiquei por
7 anos até 2020, né? A pandemia realmente trouxe algumas sequelas para o meu segmento, eu tive que fechar esse segmento, e eu vou fazer, eu quero retomar em 2020 o jornalismo esportivo para a minha vida. Eu sempre tive o sonho de querer voltar ao mundo do rádio, e eu vou fazer o curso do jornalismo 360 com o Gustavo Berton, né, como uma oportunidade de resgatar e retomar um novo modelo de rádio, né? E lá eu Você ganho parou, você, algum tipo. você parou por um período muito grande, né, do segmento do jornalismo esportivo, enfim. Lá atrás, né, a M, sem internet, aí você volta, tenta retomar, aí as mídias sociais, as plataformas digitais, e aí você vai para se ambientar, para estar por dentro dessa nova realidade do jornalismo e do rádio, né? Perfeitamente, Rubem. Então, eu volto para me ambientar ali, eu consigo me conectar com a nova geração, né, do jornalismo esportivo, e nesse mundo aí, em um determinado momento, eu conheço Eduardo Rubim, né, e o Eduardo Rubim entra em contato comigo e me dá a grande oportunidade que eu precisava. O Eduardo, através do Eduardo Rubim, esse grande amigo, esse grande parceiro, responsável direto pela minha retomada da minha volta ao jornalismo esportivo, Eduardo Rubim me Feliz. indica para a Bicuda FM, onde lá eu passo a ser comentarista. Comecei no Mundial de Clubes de 2020, né? Meu primeiro jogo foi um jogo do Palmeiras, fiz a final do Mundial entre Palmeiras e Chelsea, né? E em seguida, eu passo a fazer reportagem também, reportagem todas elas, tanto reportagem como comentários, fazendo home office, né? Mas que dá uma grande. Ela traz um olhar diferente, né? De você fazer a captação dos fatos, né? Então, eu fiz reportagem, eu fui comentarista, né? E em seguida nasce a Lei do Esporte, né? Esse canhão que vem nascendo aí dentro da plataforma digital do rádio jornalismo, do jornalismo digital. E o Eduardo Rubim me dá uma grande oportunidade de poder reportar, de poder comentar, né? E tudo isso me trouxe um grande aprendizado e uma aproximação com esse novo jeito de fazer jornalismo. Aproveito aqui para agradecer esse amigo e dizer a importância que ele teve e tem na minha carreira profissional daqui para frente. Eu que agradeço, porque acho que agrega muito quando a gente conhece novas pessoas, novos colegas, jeitos e pensamentos, forma de se comunicar. Então, mas fico muito honrado pelas palavras aí e um prazer enorme. A gente foi então um colega tanto de curso, no Gustavo Berton, porque a gente se conheceu através lá não nas aulas, no curso em si, mas através do grupo ali a gente conversava entre nós e a gente acabou conversando e falasse aí de uma oportunidade. Eu, como eu estava na bicuda, o Arthur Rizak, um grande abraço para ele que me indicou lá na bicuda. Então, eu fui indicado e sempre quando eu posso ajudar alguém, indicar a alguém, muito talento como você, Gilson. Então, muito feliz mesmo de poder fazer parte aí dessa, colaborar aí para a retomada aí no rádio, jornalismo esportivo. Agora, né, com toda essa né, reformulação dessa o rádio se reinventando novamente, né? Quem diria que o rádio ele ia entrar no mundo das plataformas digitais em vídeo? O que nós estamos fazendo hoje aqui é o rádio com vídeo. O rádio hoje ele não é mais AM, continua em FM muito forte, principalmente no Brasil, mas com as plataformas digitais, você tendo a oportunidade de ver o narrador ali na cabine, o pessoal debatendo nos estúdios. Então, é realmente uma coisa. Mas, assim, continuando né, nesse assunto,
Como é que foi para ti, assim, quando tu voltou aí? É, como era quando tu trabalhou lá, fazendo estágio na Gazeta, iniciando, como você falou, toda a dificuldade, muito mais trabalhoso, para hoje, o rádio, hoje, como eu falei aí, nas plataformas digitais, em vídeo também, a possibilidade das pessoas verem ali o profissional, porque sempre tinha na mente, né? Ah, mas como é que é o Gilson lá? Né? Como é que ele é alto, baixo, mais reforçado, mais magrinho, usa óculos, enfim, como é que é o Gilson? Então ficava no imagem. Hoje a pessoa poder ver, né, isso aí. Então, para ti, assim, como profissional, como é que foi tu trabalhar como era o rádio e hoje, né, com toda essa mudança, o rádio se reinventando de novo, em que muitos achavam que o rádio um dia pudesse morrer, quando veio a televisão e agora com as plataformas digitais, o rádio muito forte aí, muito modernizado através das plataformas digitais. Rubim, o rádio, ele mostra o tempo todo a sua capacidade de evolução e a sua capacidade de adaptar a diferentes dispositivos. Hoje você tem as mídias sociais, você tem o YouTube, você tem TikTok, você tem uma série de mídias sociais em que o rádio, hoje, ele ganha um novo formato, que é a questão do hibridismo do rádio. O rádio, hoje, ele atua de forma híbrida. E isso, a longo prazo, Rubi, isso pode trazer um benefício e pode trazer uma perda muito embasada no que você acabou de falar. Rádio, isso que se faz hoje dentro das plataformas digitais, que relacionamento, o rádio já fazia desde 100 anos atrás. O rádio, no ano passado, 2022, o rádio completou 100 anos no Brasil. Ele nasce no, no discurso do presidente Epitácio Pessoa, em 1922, na Rádio Sociedade do Pernambuco. Ali nasce o rádio, e ali percebeu-se a capacidade de mobilização que tinha o rádio, a capacidade de alcance do rádio. E o rádio, você traz a imagem para o rádio, você faz a adaptação de novas plataformas, você traz uma vantagem que é o poder do rádio melhorar os seus valores de publicidade. Através da imagem, hoje o rádio pode veicular alguns anúncios e propaganda através da imagem. Um poder que o rádio não tinha, né? Mas você perde essa coisa da imaginação, né? Do ouvinte se apaixonar pela voz do Eduardo Rubim. Ele simplesmente se relaciona com o Rubim porque ele tem uma identidade com aquilo que o Rubim oferece como radialista, como jornalista, né? Então, essa imaginação o rádio perde. Outra coisa que o rádio perde com isso é a questão de você amarrar o indivíduo à imagem. O rádio nunca precisou de imagem para poder ser ouvido ou ser acompanhado. E a onipresença do rádio, né, o fato de você poder escutar o rádio no carro, e você poder, da dona de casa, poder estar lavando roupa, lavando prato, ou a dona de casa está estudando, está fazendo qualquer outro tipo de função, sem precisar se prender à imagem. Então, isso o rádio perde. Então, um outro problema que isso traz. Nem tudo aquilo que é veiculado no espectro, no rádio em si, no dial, pode ser apresentado no rádio com imagem. Então, os intervalos, né, do dial, ele não pode aparecer nas plataformas, né? Então, você ter o ganho de você poder do rádio poder melhorar a sua publicidade através da imagem,
mas ele perde no que se refere à imaginação, ao mundo imaginário do ouvinte, quebra o encanto do ouvinte. Mas é uma maneira que o rádio vem encontrando para sobreviver no formato das novas plataformas. Verdade, tocou num ponto muito interessante mesmo. Uma transmissão de futebol, como não tem a imagem do jogo, ainda permanece aquela imaginação que prevalece o que o narrador está narrando, né? Esse aspecto, assim, no geral, de entrevistas, de programas, de debates, né? Realmente deixa a desenhar nesse ponto, eu concordo plenamente. Dá um assunto, dá um podcast interessante falar só sobre isso aí. Mas como o resenha do Exatamente. Rubim Rubinho, contar a história você aí, me fez uma vai. pergunta, a pergunta anterior, e eu acabei entrando na questão rádio e não respondi objetivamente aquilo que você havia me perguntado, qual foi o impacto que eu tive no meu retorno ao rádio, né? Mas está dentro Olha, daquilo que Rubinho, você falou, né? Você falou a exatamente, situação de hoje, né? Então você complementa aí com o que você viveu quando tu começou e agora com essa mudança você retornando e você olha, nossa, tá tudo diferente, o que é isso? E aí, como é que foi? olha, a primeira coisa, Rubinho, que me chamou a atenção é a praticidade, a facilidade com que você tem hoje para poder você fazer uma programação. Com um celular, com a câmera simples de celular, você consegue produzir um podcast, você consegue fazer uma transmissão com a qualidade de áudio, com qualidade de imagem, e a questão da linguagem. Hoje, o rádio ele tem um grande desafio, né? Ele tem um grande desafio, que é você adquirir uma audiência falando para um público que você não sabe a faixa etária desse público. Quem ouve rádio? Né? Essa garotada que começa hoje, ouve rádio? Eu diria que sim, porque todo mundo liga o radinho quando está no carro, quando está no trânsito, quando está no metrô, quando está no ônibus. O fone de ouvido está conectado ao rádio, né? E essa linguagem para chegar aos ouvidos dessa nova geração tem que ser cada vez mais próxima daquilo que se fala no dia a dia. Aquele modelo, aquele formato de rádio engessado, em que você falava estilo o seu repórter Esso, né? Um grande formador de opinião da década de 50, de 60, né? Essa maneira mais formal de se comunicar, ela dá espaço para uma comunicação muito mais próxima do que se fala no dia a dia, né? Então, isso me chamou muita atenção. A facilidade com que você tem hoje para poder produzir, a velocidade com que você faz isso, agilidade, né? E a questão da linguagem, como você se dirige a esse novo ouvinte de rádio. Maravilha, maravilha. Então, a mudança aí, tanto do rádio aí quando você retorna, tendo aí então essa mudança aí, as plataformas digitais, e se adequar. Você já tinha todas essas redes sociais, ou você, a partir do momento que você entra, ingressa de novo para atuar, você teve que se adaptar. Ah, eu vou ter que criar um Instagram, vou ter que. Ou você já estava meio ambientado com isso? Olha, Robin, o fato de voltar ao rádio me fez ter a necessidade de estar mais próximo do ouvinte. Hoje é cada vez mais necessário você ter um relacionamento com o seu seguidor, com o seu ouvinte. Então, a rede social, ele complementa o rádio, ele complementa a programação esportiva. Uma outra coisa que eu preciso falar aqui, eu também tive a oportunidade, nesse período, Rubim, de trabalhar na rádio do Vasco da Gama, na Universo Vasco,
que acabou de fechar. O Vasco virou SAF, o Clube Vasco da Gama virou SAF, e os novos gestores do futebol do Vasco da Gama acabou de fechar a Universo Vasco. Mas eu tive a oportunidade, recebi um convite do Júlio Almeida, a quem eu deixo os meus agradecimentos, e eu fui comentarista durante um período pela Você estava lá Universo do Vasco. atualmente? Estava lá atualmente? Estava lá na Universo do Vasco, né? Como E comentarista. como comentarista esportivo, né? E Você é identificado com o Vasco, então. olha, já que você perguntou, eu vou tocar agora numa questão. O Vasco da Gama sempre foi a minha grande paixão, tá? Sempre fui um apaixonado pelo Vasco e o fato de acompanhar o Vasco, né? A relação do rádio é uma relação de companheirismo. E o Vasco sempre foi a minha grande paixão. Eu sempre tive um sonho de trabalhar dentro do Vasco da Gama e eu tive essa oportunidade trabalhando na Universo do Vasco, né? Lamento a Universo do Vasco ter fechado, tive essa experiência e é uma outra mudança, Rubinho, que o radiojornalismo, o jornalismo em si, ela vem sofrendo. Se no passado era cada vez mais, era importante você não informar ao teu seguidor, ao teu ouvinte, é, o time que você torce, né? Hoje é cada vez mais comum, né? O profissional declarar o time que ele torce, o que não muda, né, a sua relação ética com o jornalismo. Acho que o jornalismo ele está acima de qualquer sentimento clubístico. E o grande profissional não vai deixar se contagiar pela paixão pelo seu clube. A informação, a notícia é a grande estrela. Ela está acima, a informação, o jornalismo está acima de qualquer sentimento, né? O teu compromisso é com o jornalismo, é com o ouvinte, é com o espectador, né? Aí Então, entra um pequeno debate, mas depende muito do profissional e do que ele quer fazer. Muitos se perfeito. declaram do seu time, mas vamos botar o Eduardo Rubim se declarou time tal, mas ele continua sendo o Eduardo Rubim, né? Ou às vezes o Eduardo Rubim declara o seu time e ele passa a ser apenas daquele time. O canal dele fala só daquele time. Ele vai com a camiseta do time e narra com emoção para aquele público daquele time. Então muda. Ele passa de uh, jornalismo, né, para comunicador, né? Vai na faculdade, você aprende a ser jornalista Perfeitamente bem. parcial, né? Enfim, a partir do momento que tu assume o teu time e tu passa a trabalhar em cima daquele time, tem espaço para todo mundo, não condeno, eu acho que é tudo válido. Passa a ser um comunicador e vem crescendo muito essa modalidade de terem rádios que trabalham para Inter, para Grêmio, para Vasco, para Flamengo. O torcedor gosta disso, dessa identificação. A gente vê isso nos números aí, aqui mesmo na plataforma do YouTube, por exemplo, o Fabiano Baldasso declarou que o Inter, o canal dele é sobre o Inter, em cima do Inter, e tem audiência maior do que a Rádio Gaúcha, por exemplo. Então, existe a forma como a pessoa vai trabalhar. Ela pode se identificar e continuar sendo aquele profissional, não mudando nada, apenas o pessoal sabendo quem é mais, ou ele pode acabar mudando para um caminho sem volta, né? Você vai para um caminho sem volta. E isso que você está abordando é muito importante e cabe um programa só sobre isso, né? Eu estou de pleno acordo com o teu ponto de vista. Não, nunca me declarei, né? Trabalhando profissionalmente o clube que eu torço. Então, estamos numa entrevista aqui, numa resenha, e isso não impede que eu declare meu clube aqui. Mas dentro do exercício da minha profissão, jamais declarei o clube com o qual eu sou identificado, né?
tem, evidentemente, olha, com jornalismo esportivo, ele tem o seu clube, todo profissional tem o seu clube, mas eu acredito, Rubem, que ainda é importante você manter essa informação guardada para você, porque você é torcedor do seu clube nas horas vagas. No momento em que você está no exercício da sua profissão, ali você não tem clube. Ali você é um profissional preparado para poder tratar a notícia e tratar a informação com a imparcialidade que o jornalismo exige. Então, nesse cenário que o Brasil vive hoje, de intolerância, né, de intolerância, eu acredito que ainda é muito perigoso conviver com a divulgação, a declaração abertamente do clube que você torce. Quando você chega ao estádio, ou até mesmo na tua hora de lazer, algum problema você pode sofrer por ter esse sentimento exposto. Então, eu faço parte, né, do grupo de jornalistas que prefere manter em sigilo essa informação, porque entendo que em algum momento isso pode atrapalhar na evolução profissional, atrapalhar na sua carreira, porque você, quando se forma, quando você faz jornalismo, você não está vinculado a nenhuma bandeira. A tua bandeira é do jornalismo futebol clube. É verdade, sei que eu me referi, então, e aí quando você. Como é que tu vê isso aí quando um profissional ele escolhe? Vou declarando meu time, eu vou trabalhar em cima daquele time. Eu não sei como é que é aí no Rio de Janeiro ou em outras. Aqui no Rio Grande do Sul o negócio é complicado. Você se declara do Grêmio ou do Inter e passa a trabalhar em cima do seu canal ou do Inter ou do Grêmio, faz parte aí de um projeto de uma rádio, especificamente do Inter ou do Grêmio, é um caminho que não tem mais volta. Não tem como, não deu mais certo, eu recebi uma proposta, mas agora eu estou nisso, eu não posso ir para uma rádio gaúcha ou para. Se bem que dentro das próprias rádios tem um pouco isso. Ah, o Alex Bagé é do Grêmio, ele só vai comentar jogo do Grêmio. O Fabiano Baldasso é do Inter, ele vai comentar só o jogo do Inter. Mas é um caminho sem volta, né? Olha, além de ser um caminho sem volta, eu acredito que quem escolhe esse jornalismo mais segmentado, que está vinculado à sua imagem, a uma instituição, além de fechar portas, ele coloca em descrédito tudo aquilo que ele fala sobre o lado contrário, né? O ouvinte, o seguidor, ele coloca em dúvida, olha, eu não vou acreditar no jornalista tal, Exatamente. porque ele está dando uma opinião sobre o ponto de vista, sobre a ótica, sobre o viés do time que ele torce. E mesmo que ele esteja dando a informação de maneira imparcial, ele pode sofrer uma resistência por parte do receptor de suas mensagens, né? Então, o jornalista precisa estar muito certo daquilo que ele quer para a sua carreira. Ele quer audiência, ele quer views, ele quer clique, ou ele quer ter uma carreira sólida. É como um jogador que, é, em pleno auge da sua carreira, no auge de sua carreira, escolhe jogar na Arábia, escolhe jogar na China, Exatamente. escolhe jogar no Bem Oriente colocado. Médio, tá? Ele vai ter o seu lado econômico, financeiro resolvido. Mas e a sua carreira? Quanto tempo ele consegue, né, sobreviver com a sua carreira? Ele ganhou muito dinheiro, mas a sua paixão, onde você coloca a sua paixão, que é de viver da tua profissão, daquilo que você ama fazer. Então, é uma escolha que a gente respeita. Mas eu não sei se a longo prazo isso não encurta a carreira desse profissional.
Verdade, muito bem colocado. Mas, Gilson, agora com o seu período, você viveu o rádio sem a internet, aquele rádio clássico AM, né, ondas curtas, enfim, toda aquela parte do rádio que era mais trabalhoso, né, na comunicação. Você sai por um período, faz aí jornal, né, para impresso para uma empresa, enfim, você volta e tem toda essa mudança, as mídias sociais, plataformas digitais, enfim. Qual é o momento assim que você fala, pô, esse momento, essa transmissão, essa cobertura jornalística ficou marcado na minha carreira? Algo assim que você cobriu, você fez uma reportagem, um trabalho assim que, nossa, isso aqui foi prazeroso, todo momento porque a gente está fazendo o que a gente gosta, mas isso aqui ficou marcado. Teve algo que você fez até o momento da sua carreira que ficou marcado, e só não eu falar aqui antes de eu terminar, de fazer a pergunta, já veio na tua memória. Cara, eu tive alguns momentos assim de muita emoção, tá? É, eu tive a oportunidade de ter muita emoção quando eu fiz a final da Copa do Brasil pela Lei do Esporte, né? Em que eu fiz uma final Corinthians e Flamengo, e um jogo que terminou empatado, que vá para a disputa de pênaltis, e em algum momento eu, 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 eu fiquei emocionado pela capacidade que a nossa profissão de jornalista tem de transmitir emoção e se emocionar com aquilo que você está fazendo, né? A equipe dali do esporte é a equipe apaixonante, liderada por Eduardo Rubim e por Líria Mendes, e você Abraço, ter né? Um abraço a Líria Mendes, né? abraço. É, tá? E você ter a liberdade de você fazer um jornalismo objetivo, né? Em que a estrela é a informação. Aquilo ali foi uma cobertura de quase 3 horas. Nós fizemos toda a transmissão, depois fomos para a disputa de penalidades, depois a gente vem com os finalmente, né? O pós-jogo, e foi uma transmissão muito emocionante, né? Eu achei ali que foi um ponto máximo na minha retomada. Cheguei a me emocionar em alguns momentos com o título do Flamengo. Olha só como que a nossa profissão ela é apaixonante, e no momento em que você está fazendo o exercício dela, aquilo ali você não tem clube. O teu clube é o jornalismo. Então foi um momento muito importante. Eu fiz a final da Copa do Mundo pela, pela Bicuda, também foi um jogo emocionante, né? Um jogo entre França e Argentina, duas seleções que a gente sabe as suas tradições, né? Mas que, por ser brasileiro, por ter um sentimento de brasileiro, a gente, poxa, a França sempre foi o algoz da seleção brasileira, né? O Mbappé fez uma declaração de que a América do Sul praticamente estava falida para o futebol, né? Que as grandes competições, né, dos últimos anos teriam sido vencidas por seleções europeias, né? Isso também transmite um sentimento para o sul-americano. E você tem, do outro lado, né, a seleção da Argentina, que é a grande rival da seleção brasileira, né? Eu diria que é a rival da seleção brasileira no mundo. E eu fiquei, poxa, e agora? Você sempre pende o teu sentimento para que um lado ou outro vença. E ali eu fiquei travado. Falei, poxa, eu não tenho para quem torcer. Mas o fato de estar fazendo uma final de campo de Copa do Mundo, aquilo ali foi emocionante para mim. Eu acho que é um momento em que todo garoto, todo menino, ele sonha, né? De um dia
fazer uma cobertura de Copa do Mundo, né? Fazer uma cobertura de Copa do Mundo. E a minha outra grande emoção foi o dia que eu recebi o convite para poder fazer parte da Universo do Vasco, que também remete a um sonho de infância, e eu fiz um Flamengo e Vasco da Gama, a minha estreia no Flamengo e Vasco, né? Então, também traz uma carga de emoção. Então, nesse curto período, Rubi, que você me proporcionou, eu já tive grandes emoções e que já vale a pena estar de volta para esse cenário que eu fiquei tanto tempo distante. E vou aqui dizer mais uma vez, estou desenvolvendo um projeto, né? Eu estou desenvolvendo um projeto aí que é um trabalho mais sociológico, né? Voltado aí para o mundo da bola. Eu quero mostrar para as pessoas essa mudança, né? Do futebol brasileiro de protagonista, né? Para ser o grande vilão hoje entre as grandes seleções mundiais, esse novo cenário do futebol brasileiro, né? A escassez de grandes craques, e eu quero dar uma justificativa sociológica para esse cenário. Por que o futebol brasileiro vive esse cenário hoje e por que há 20 anos, há um pouco mais de 20 anos, a seleção brasileira não chega a uma final de Copa do Mundo e sendo desclassificada por seleções cuja população é menor do que a Zona Leste de São Paulo. Isso tem justificativas, isso tem explicação, e o futebol brasileiro, se não retomar as suas origens, se não tiver um tratamento profissional dentro dos clubes e da CBF, está fadado aí a ficar fora, né, das grandes conquistas por muitos anos. E aí eu lamento, porque você vem com uma nova geração aí de nativos digitais e que nunca viu a seleção brasileira ser campeã do mundo. E isso prejudica diretamente ao, ao nosso jornalismo esportivo. Beleza, mas pegando esse gancho aí, da seleção, CBF, rapidamente a tua opiniãozinha, essa resenha que faz parte, o pessoal, além de ouvir um pouco da tua história maravilhosa, tá sensacional, o pessoal acompanhando aí, vai deixando o teu like, vai se inscrevendo, você que não é inscrito no canal, não paga nada, ativa o sininho para você não perder nenhuma resenha do Rubinho, nenhuma entrevista como essa sensacional com o Gilson Santos, e o pessoal também gosta de acompanhar a opinião dos convidados que estão aqui. E pegando esse gancho que você falou, bem rapidamente, a CBF agora espera por Carlos Ancelotti e traz um treinador empregado um clube em meio a uma temporada com o Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil, como é o Fluminense, e ao mesmo tempo para ser interino da seleção brasileira até que venha, será que vem? Fica também a pergunta no meio disso tudo, de um outro técnico, digamos, a seleção se curva e se ajoelha diante de um profissional. A que ponto chegou a seleção brasileira e as atitudes da CBF? Tudo que começa errado termina errado. Rubim, isso é um choque de realidade dentro do futebol brasileiro. A seleção brasileira que fica refém de um treinador europeu, um treinador italiano, o futebol brasileiro que sempre teve como referência o ataque, hoje aguarda um treinador italiano, que é um futebol que sempre teve como referência a defesa, um dos maiores vencedores do futebol mundial, que é o Ancelotti, e a seleção brasileira, ela se presta a essa condição de ficar refém de um treinador europeu. Fernando Diniz, a CBF nomeia Fernando Diniz como treinador interino, estando empregado. Isso tem dois olhares. O primeiro é que embate
numa série de interesses. Que isenção, que neutralidade, que imparcialidade o Fernando Diniz terá para convocar jogadores de Palmeiras, de Flamengo, Os de adversários. Grêmio, dos seus adversários, né, para convocar, prejudicar esses clubes, porque esses jogadores não estarão presentes nos treinamentos, né? Até que ponto os interesses não podem se conflitar aí? E eu vejo um lado positivo. Qual que é o lado positivo? O lado positivo é que se tem um treinador brasileiro hoje, né? Acho que eu gosto muito do Renato também, que tenta resgatar a origem do futebol brasileiro, é o Fernando Diniz. Um futebol com posse de bola, com mais qualidade técnica, que sai jogando sem dar chutão, né? E eu entendo, Rubinho, que o treinador de seleção brasileira, ele fica muito tempo sem atuar. Ele perde o ritmo de treinador, porque ele fica muito tempo sem a seleção brasileira ter jogo, então ele perde o ritmo de ser treinador. Eu acho que em toda a profissão que você fica muito tempo sem atuar, você perde o vínculo com a sua profissão. Você perde o ritmo. E o fato dele estar atuando, estar jogando contra as equipes brasileiras, estar dando treinamento, eu vejo isso como positivo. Agora, vai ter conflito de interesse? Vai, e isso vai dar pano para muita manga. Acredito que isso deva ser um choque muito grande para os nossos treinadores. Não temos grandes opções. Hoje o futebol brasileiro está recheado de treinador português e eu não sei aonde que nós vamos parar. Maravilha, Dilson, maravilha a tua opinião. E só para fechar, será que, independentemente da opinião sobre o Fernando Diniz e tal, sem ver o Fernando Diniz em si, mas não seria melhor, por exemplo, anunciar: o Fernando Diniz é o técnico da seleção brasileira? Mudaria completamente a situação. Pelo menos tem um técnico definido, enfim. Agora, a opinião sobre o Fernando Diniz era a melhor opção ou não. Será que não era melhor ter definido? Não. O Fernando Diniz é o técnico da seleção brasileira. E aí? Olha, Rubinho, eu vou te responder isso tendo como gancho um princípio do próprio jornalismo. O jornalista não pode querer aparecer mais do que a notícia. A notícia deve ser a estrela. A informação deve ser a estrela. E o que é que a seleção brasileira, a CBF, está vivendo hoje? Hoje, o presidente da CBF é o senhor Edinaldo. Se o senhor Edinaldo passar em qualquer repartição pública, se ele não mostrar o crachá, ninguém sabe quem é o senhor Edinaldo, presidente da CBF. Então, o Edinaldo quer marcar território. Ele quer deixar, registrar a sua passagem como presidente da CBF. Então, ele quer trazer um fato novo. E o fato novo é ele ser classificado ao longo da história como o primeiro presidente a trazer um técnico não brasileiro para a seleção brasileira. Então, eu não sei até que ponto o presidente da CBF está pensando no futebol brasileiro ou está pensando nas suas vaidades, Rubinho. Verdade. Muito interessante colocar isso aí. Mas, para fechar, você falou de momentos marcantes, você falou de todas essas eras, como era o rádio antes da internet, agora com a internet, as plataformas digitais, enfim. Você trabalhou com rádio, TV, jornal, teve que se reinventar, todo mundo, né, na comunicação, através aí das mídias aí que vem tomando conta, né, o rádio tendo que se reinventar. De tudo que tu já viveu até hoje, tem algo que você ainda almeja fazer que você não fez? Entrevistar alguma personalidade, uma cobertura, algo diferente que você almeja, que você tinha vontade ainda de alcançar um objetivo dentro do jornalismo esportivo, do rádio.
você não fez e que você tem um sonho e almeja fazer ainda? Olha, Rubinho, é, o sonho ele tem que estar sempre vivo na nossa carreira profissional, né? E a materialização desse sonho é melhor ainda. E eu tenho um sonho, sim. O sonho é de é um processo que é cada vez mais raro, que é do jornalista esportivo estar dentro do campo. Isso mudou muito também de lá para cá. Hoje, praticamente, o profissional não tem acesso ao jogador, ele tem que passar por uma série, né, de assessores até chegar ao jogador, seja no. Você tem a zona mista ali, e você não chega mais na beira do campo. Então, o sonho, sim, é de ver ali do esporte, né, crescendo dentro da plataforma e um dia, através dali do esporte, tá dentro do campo, tá em loco ali, junto com Eduardo Rubim, Lília Mendes. Eu vi esse canal nascer e eu quero ver esse canal fazer história dentro do rádio jornalismo, dentro dessas novas, do jornalismo digital. Eu tenho esse sonho, sim, tá? Por algum momento, é, eu não estou prestando, né, meu serviço à Lidu Esporte, porque eu entendo que a Lidu precisa de atenção e precisa de um jornalista comprometido e engajado como a empresa séria que é, né? No momento que eu vi que eu não estava dando o meu melhor, porque eu estava dividido entre outras realizações, eu me afastei um pouco, mas eu nunca perdi o sentimento de estar de volta a essa casa que me abraçou, que me deu oportunidade, que me deu carinho, e eu quero fazer parte dessa história, Rubi, de ver um dia a Lei do Esporte se materializar como grande emissora, que já é, mas vai crescer cada vez mais, e um dia estar lá na beira do campo, fazendo reportagem ou comentando o jogo em loco pela lei do esporte. É um sonho. Ah, que bata sonho, é um sonho que é nosso, então, né? Sonho nosso que projeto aí que com certeza vai acontecer e com certeza vai estar junto com a gente aí, meu amigo. Beleza? Então, um sonho aí que é nosso e quem almeja, quem corre atrás, com certeza alcança e todos nós vamos alcançar todos os nossos objetivos. Ei, Wilson, vamos fechando por aqui. Quero te agradecer imensamente. Uma grande resenha, uma grande história, muito conteúdo, muito aprendizado. Aprendi muito nessa resenha de um pouco mais de uma hora. E também tem muito conteúdo, muito conhecimento do futebol, conhecimento do que é rádio, do que é comunicação. Então, eu estou muito feliz, eu tenho muito a agradecer, é uma honra imensa de poder estar te entrevistando, estar fazendo essa resenha contigo aqui. Realmente é algo marcante. Se tinha um sonho, era te entrevistar e eu estou realizando. Então, eu estou muito feliz. Muito obrigado, realmente. Eu gostaria, então, aí, com as tuas considerações finais aí, meu amigo, minha gratidão imensa para essa disponibilidade de estar aqui fazendo essa resenha aqui do canal Eduardo Rubim FC. Meu muito obrigado. Muito obrigado, Rubi. Foi, assim, é mais um momento marcante na minha carreira profissional, na minha vida. E o Eduardo Rubim, a resenha do Rubim, a Lei do Esporte, mais uma vez, marca a minha trajetória. E que nada seria possível, Rubim, se não fosse alguém tão importante na minha vida, que é minha mãe, Dona Dinalva, que sempre sonhou comigo, que sempre me apoiou, que sempre foi uma guerreira, e ela é a grande responsável por eu estar aqui nesse momento, tá? Foi através dela que veio a paixão pelo rádio, né? Paixão que é viva até hoje nela e em mim. Através dela que eu conheci o esporte, que eu conheci a vida e todas as minhas conquistas claramente para ela. Um beijo para minha mãe, um beijo para toda a minha família,
para minhas filhas, meus filhos, para minha esposa, né, para todos eles, para os meus irmãos que fazem parte dessa corrente de amor aí pelo jornalismo e pelo esporte brasileiro. Tá bom, Rubim? Um grande abraço, Deus te abençoe e que o Amém. resenha do Rubi e ali do esporte tenham uma vida longa aí na história do jornalismo digital. Muito obrigado. Então tá, pessoal. Botamos aí então a história, um pouquinho, né, da história, uma grande história vitoriosa, muito conteúdo, de muito brilhantismo, realmente agradecer realmente todo esse carinho e você, da gente aqui, do pessoal do Esporte Projeto, eu com a Lilia Mendes, você que não acompanha aí, pode nos acompanhar. Vou deixar o link aqui na descrição, também no primeiro comentário fixado aqui, para você conhecer o nosso trabalho. Lá tem também os trabalhos que foi feito aí pelo grande Gilson Santos. Então, você está convidado aí a conferir. Você conferiu então aí o Resenha do Rubim, nessa edição contando a história, um pouco da história do Gilson Santos, grande profissional, grande repórter, comentarista, que muito conteúdo realmente. Então, vai deixando aí o teu like, vai deixando o teu comentário e vai compartilhando aí com a galera, beleza? Então, por aqui, até o próximo Resenha do Rubim. Tamo junto! Valeu, Rubim.